Seja bem-vindo ao meu canal, Pastor Anderson Gomes. Esse é um canal sobre vida cristã e o meu intuito é que juntos possamos crescer, tá bom? Na fé cristã à luz das Sagradas Escrituras. E falando nisso, ele é o nosso assunto. Nós vamos falar sobre Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada é o nosso assunto de hoje, porque não há crescimento sem conhecimento. Se um cristão quiser crescer na fé, ele tem que conhecer a palavra de Deus, tá bom? Mas antes eu queria fazer um convite, eu queria convidar você a se inscrever no nosso canal, tá bom? Deixe o seu like, se inscreva e compartilhe com outras pessoas que também você sabe que desejam crescer na fé cristã, ok? Já fez isso? Então vamos lá, vamos estudar a palavra de Deus. Bem, a essa disciplina os teólogos chamam de bibliologia, é o estudo da Bíblia, das Sagradas Escrituras. E a palavra Bíblia, a origem dela vem do grego biblion, que significa biblioteca ou simplesmente livros. E é isso exatamente que a Bíblia é também, uma coleção de livros. Você vai ver que tem livros de vários estilos literários. A Bíblia é uma riqueza. Nós entendemos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela foi escrita num período de aproximadamente 1500, 1600 anos aí de duração, escrita por 40 autores diferentes que se harmonizavam entre si. E aí você pergunta, mas foi escrita por homens em linguagem humana? Claro. Se fosse escrita por anjos em linguagem celestial, talvez ninguém entenderia, né? Logicamente foi escrita por homens, porém o autor é o próprio Deus. Como entender isso então? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Pedro, tá bom? Segunda carta de Pedro, para a gente entender melhor aqui o que eu estou falando. Vamos ler a palavra de Deus. Então, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21, diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então nós vimos aqui que foram homens santos, homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus que escreveram a palavra, a Bíblia Sagrada. Um outro texto que eu gostaria que você lesse está em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, que vai dizer que toda a Escritura ela é divinamente inspirada, tá? Lá no versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 3. Toda a Escritura ela é divinamente inspirada e ela é proveitosa para ensinar, para redaguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então nós entendemos que a Escritura ela é divinamente inspirada. Deus então inspirou homens para que pudessem escrever a sua palavra, tá bom? Dito isto, a gente vai falar sobre as divisões da Bíblia. Acho que a maioria já sabe que a Bíblia Sagrada ela é dividida aqui em Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento, 39 livros. O Novo Testamento, 27 livros, tá bom? Só que talvez você questione, mas a Bíblia Católica tem mais livros? É verdade. Eu vou abrir só um parêntese, tá bom? Para não passar assim em branco, mas assim, se eu fosse falar sobre isso, precisaria fazer um vídeo longo para contar nos mínimos detalhes quais são os motivos dessa diferença de números, né? Porque aqui na evangélica são 66, mas na católica tem 7 livros a mais. Talvez não dê tempo de falar aqui, mas só de uma forma resumida, para você não ficar sem resposta, o que eu posso dizer é que um dos principais motivos é porque o Antigo Testamento dos judeus, o Antigo Testamento hebraico, os judeus não consideravam esses livros como sendo inspirados por Deus. Esses livros, esses 7 a mais que tem na Igreja Católica, são chamados livros apócrifos. Apócrifo significa escondido, oculto, ou aquilo que não tem autenticidade. Então, os livros apócrifos, então eles não eram assim considerados pelos judeus, né? Eles estavam lá no Antigo Testamento, eles não eram considerados como livro inspirados por Deus. Além disso, durante a Reforma Protestante, então os protestantes eles observaram que havia algum conteúdo, um certo conteúdo nesses livros apócrifos que não tinham harmonia com os demais livros da Bíblia. Ou seja, é como se fosse quase que uma contradição. Eles não tinham a mesma teologia. E a gente pode lembrar de alguns temas como, por exemplo, o purgatório, a salvação que era por obras ao invés de ser pela fé. Aí tinha também a oração pelos mortos. Então esse tipo de coisa eram temas, eram ensinamentos que eram contrários aos demais livros da Bíblia. Então não tinha como considerá-los inspirados, tá certo? Então assim, diante disso, durante esse processo aí de reforma, eles perceberam, então eles não podiam considerar esses livros como sendo inspirados, e em resposta a isso,
A Igreja Católica, agora falando historicamente, tá bom? A Igreja Católica como resposta ao protestantismo, porque os protestantes protestavam muito, né, com aquilo que a Igreja Católica, eu tô falando, não estou falando bem nem mal, estou falando o que é fato histórico. Eles protestavam muito e a Igreja Católica, em resposta aos protestos que eles faziam contra a sua doutrina, então ela resolveu então incluir esses 7 livros no cânon da Igreja, da Bíblia Católica, tá certo? Como uma resposta, como uma espécie de resposta a toda a pressão, entre aspas, que eles estavam sofrendo ali do protestantismo. Então, oficialmente se incluiu lá no Conselho de Trento, 1546, então foi que incluiu-se aí esses 7 livros que nós chamamos de apócrifos, tá? Então, assim, historicamente foi mais ou menos isso que aconteceu, tá certo? Aí a gente vai fechar esse parênteses para continuar o estudo da Bíblia. Quem sabe em uma outra oportunidade a gente possa falar com mais profundidade, tá certo? Mas voltando ao estudo aqui da Bíblia, dentro dos 66 livros que são propostos, eu preciso também trazer um outro dado histórico que é importante. Talvez alguns de vocês não saibam, mas a Bíblia, como ela é dividida aqui de capítulos, versículos, ela nem sempre foi assim, né? Então vale a gente citar, eu acredito que esse dado histórico muito importante, que alguém resolveu fazer isso alguns séculos depois para tornar mais fácil, né, a procura, a visualização e o entendimento, né, para que o estudo fosse mais fácil. Então, eu anotei o nome de 2 pessoas que foram muito importantes. Foi a primeira pessoa que organizou a Bíblia em capítulos. O nome dele era o professor Steve London, se eu não me engano é isso. Ele era inglês e ele foi a primeira pessoa que dividiu a Bíblia em capítulos, tá bom? 3 séculos depois apareceu o senhor Robert Estier, não sei se é isso mesmo, ou Estier, ele era francês, e aí ele resolveu agrupar os textos também em versículos. Isso não quer dizer que outras pessoas antes dele ou depois não tiveram também ideias assim, mas oficialmente foram eles que primeiro dividiu em capítulos, o segundo em versículos, para quê? Para que tornasse todo o entendimento mais fácil. E aí a gente pode dizer que essas foram as 2 divisões que se tornaram, podemos assim dizer, universais ou oficiais em todo o mundo. Tanto é que até hoje a gente utiliza a Bíblia dessa maneira, com essas divisões de capítulos e de versículos. E como isso ajudou a gente? A pessoa, se não tivesse, a pessoa fala assim, Salmo 23, versículo 1, Senhor é meu pastor e nada me faltará. Hoje a gente sabe, porque sabe que está num livro chamado Salmo, mas que é no capítulo 23 e está no versículo 1. Se a gente não soubesse qual era o capítulo, aí a gente ia demorar muito, né, a organizar. Então, assim ficou uma maneira muito mais fácil de fazer o estudo da palavra de Deus. Então, assim, graças a Deus por isso, tá certo? E aí, para a gente continuar no entendimento, você precisa saber que a Bíblia Sagrada, ela, na sua divisão, ela não se preocupa, assim, prioritariamente com a ordem cronológica, ou seja, essas divisões que a gente encontra aqui, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, a ordem dos livros, né, em que foram divididos, eles não priorizam a cronologia, mas sim a tipologia. O que é isso? Ao invés de organizar em ordem cronológica, em ordem dos acontecimentos, eles resolveram organizar a Bíblia em tipologias, ou sejam, estilos literários. Então é organizado tudo de acordo com o estilo literário, ou seja, aqui na Bíblia, onde tem poesia, você vai ver todas as poesias juntas. Aonde tem profecia, vai ver todas as profecias juntas. Aonde tem cartas pastorais, tudo juntos. Então é como se fosse assim prateleiras, como aqui atrás, você está vendo? Cada um no seu quadrado. Aí deixa eu mostrar melhor aqui para você entender. Aí eu me lembrei aqui do meu tempo de estudante, quando a gente ia na Biblioteca Municipal Benedito Leite, lá na Praça Deodoro. Você que é jovem talvez não sabe do que eu estou falando, mas pergunte para o papai e para a mamãe, com certeza ele sabe o que é isso. A gente ia pesquisar na biblioteca, né, pública e também na biblioteca da escola, e estava lá por assuntos, tudo bem definido. A preocupação deles não era organizar por datas, mas sim por assuntos, por tema, livro português para cá, matemática, literatura, geografia, história. Então isso torna muito mais fácil. Você está vendo aqui, ó, aqui na minha biblioteca também é organizado do mesmo jeito, tá bom? Então deixa eu mostrar aqui para você, melhor para você entender como é que é a organização da Bíblia. Então eu vou fazer uma ilustração primeiro com minha biblioteca, depois eu vou fazer uma pequena dinâmica aqui na minha mesa para tornar melhor o entendimento sobre essa organização e divisão da Bíblia, tá? Só um momento. Pronto, então deixa eu mostrar aqui de forma muito modesta, né, a minha
mini biblioteca aqui. São alguns presentes que eu recebi do Senhor. Muitas pessoas me presentearam. Você vê lá em cima, ó, ali a biblioteca da Barça. Não sei quantos lembram, mas aqui é conhecimentos gerais. Está tudo organizado ali em ordem alfabética. Então, ali são só livros da Barça. Aqui, ó, atrás você vai ver aqui livros de teologia, uma teologia assim mais assim acadêmica, juntamente com comentários bíblicos. Estão todos aí juntos para não misturar, que é para ficar a coisa mais organizada. Aí aqui você vai ver, por exemplo, livros de anatomia, fisiologia, sobre o corpo humano, são livros científicos da minha esposa. Ela é formada em educação física, então os livros dela estão todos aqui. Para quê? Porque a gente não fique misturando, então cada qual tem que ficar no seu quadrado, como já diz o ditado, né? Aí a gente vai para cá, ó. Aí a gente vai descobrir aqui as nossas Bíblias, né? Aqui, ó, as Bíblias todas estão aqui no mesmo lugar, que é para justamente não causar nenhuma bagunça, a gente coloca tudo junto. Aí mais aqui embaixo a gente vai ver os nossos livros devocionais. São livros de devocional diário, aquelas reflexões que a gente faz, né? Então todos ordenados. E aqui dentro também tem outros livros que a gente também guarda, de forma que fique mais organizado. Aí a gente vai entender aqui também alguns livros. Nós temos aqui alguns livros, por exemplo, livros devocionais, aqueles livros de estudo da palavra de Deus, né? Uma coisa assim, um pouco mais simples, mais prática para o dia a dia. E aí, dessa forma, a gente vai organizando a nossa mini biblioteca. Então, eu trouxe isso para você entender que esse é o sentido da organização da Bíblia. Ela é como se fosse uma biblioteca e ela é organizada por temas, tá bom? Agora eu vou fazer assim uma segunda aplicação para que você possa entender melhor. Deixa eu ajeitar aqui a minha câmera novamente. Ok, então vamos fazer um ensino assim mais dinâmico, uma aplicação mais dinâmica sobre as Sagradas Escrituras, mais uma vez, ok? Então você já sabe que Antigo Testamento 39, Novo Testamento 27. Então olha como é que é uma biblioteca. Olha como a Bíblia ela é uma biblioteca assim muito organizada e para que você entenda que não é por ordem necessariamente cronológica, por datas, mas é por tipos de literatura que elas são organizadas. Então, por exemplo, você vê aí os 5 primeiros livros do Antigo Testamento é chamado Pentateuco. Por quê? Penta, 5. Lembra que penta significa 5, por isso nós somos campeões mundiais de futebol, porque ganhamos 5 vezes. Então, penta vem de 5. Pentateuco, teuco significa livros. Então, Pentateuco são 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, Deuteronômio, tá bom? Gênesis vai falar da criação, Êxodo fala um pouco da história, também da saída do povo do Egito. Aí Levítico fala do livro da lei, Deuteronômio, Números fala sobre o censo e Deuteronômio fala da repetição da lei. Então aqui é simbolizado por esses 5 revistas, tá bom? Isso aqui não são livros, são revistas da Escola Bíblica que eu guardo assim com muito amor, são muito importantes, mas faz de conta que são livros só a nível de aplicação, só para tornar o nosso estudo aqui mais didático. Então vamos lá. Suponhamos que seja Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número, vamos pegar mais um aqui, Deuteronômio. Pronto, são 5 livros. Aí a gente já vê aqui que é uma primeira prateleira da biblioteca. Depois vem aquilo que a gente chama de livros históricos. Os livros históricos começam em Josué e vai terminar em Esther. São 12 os livros históricos. São eles, ó. Vamos ver se a gente lembra de tudo. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther. Então, são livros históricos, como o nome já propõe, são livros que contam história. Então, faz de conta que nós temos aqui os 12 livros históricos. Depois vem o quê? A prateleira de livros poéticos. São chamados assim por conta da sua linguagem poética, que são eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Então, a gente coloca aqui na prateleira 1, 2, 3, 4, 5 livros, são os livros poéticos. Olha aí, nós já temos 3 prateleiras na nossa biblioteca do Antigo Testamento. Na sequência vem aquilo que a gente chama de livros proféticos, classificados em profetas maiores. Por que profetas menores? Por que é maior e menor? Um era melhor que o outro? Não, não é por divisão, não é por conta de importância, não. Mas é por conta do seu conteúdo, o volume deles. Então, os teólogos dividiram entre maiores e menores para facilitar. Então, por exemplo, você pega um livro do profeta Isaías, que tem 66 capítulos,
e pega do profeta Ageu, que só tem 2 capítulos, aí você vai entender por que é maior e por que é menor. Não é por questão de importância, todos são importantes, mas apenas por conta do conteúdo que é grande. E aí a gente lembra deles aqui, né? Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. E aí a gente vê o quê? 5 livros de profecia, que são chamados profetas maiores. E os demais que sobraram, né, que são uma maioria, são 12, são os profetas menores. Começa em Oséias e vai até Malaquias. Então aqui, ó, tem 12, tá bom? Não vou contar de novo para a gente ganhar tempo, mas aqui a gente fecha então aqui, ó, com 12 prateleiras do Antigo Testamento. Não é realmente uma biblioteca, por isso a gente chama também de Bíblia. Mas a gente só falou do Antigo Testamento. Agora vamos falar do Novo também. Entrando no Novo, o primeiro estilo literário que a gente encontra no Novo Testamento são chamadas biografias. O que é uma biografia? É um estudo sobre uma determinada pessoa, tá? É só uma pessoa específica. E quem é essa pessoa específica falada nas biografias? É do Senhor Jesus. Então a gente tem ali pelo menos 4 biografias, tá bom? Quais são essas 4 biografias? A gente vai simbolicamente colocá-las aqui. Mateus, Marcos, Lucas e João. Pronto. As 4 biografias são os 4 evangelhos. Evangelho significa boas novas. E são consideradas biografias porque os 4 falam da mesma pessoa, falam do Senhor Jesus. Então, é o Senhor Jesus narrado e descrito na versão de Mateus, de Marcos, de Lucas e João. Então, aqui são biografias. Na sequência, depois da biografia, qual é o livro que vem? Atos dos Apóstolos. É o único livro histórico do Novo Testamento. E a gente bota só um aqui. Pronto, o livro Atos dos Apóstolos. O único livro histórico. Então, está aumentando aqui a nossa biblioteca. Depois, quais são os livros que vêm? São as chamadas cartas ou epístolas. Na maioria dessas cartas foi escrita pelo apóstolo Paulo, tá bom? Então, eu trouxe aqui uma carta aqui mesmo de verdade, que é para você entender, né, de uma forma bem didática, tá bom? Então, só o apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. Vamos ver se a gente consegue lembrar de todas elas, tá bom? Então, quais são as cartas? Romanos, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, talvez eu não lembre a ordem, né, porque a gente faz às vezes com pressa, mas vamos lá. Gálatas, Efésios, tem 2 não, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. A gente faz o vídeo na pressa e às vezes a gente pode esquecer, tá certo? Então essas são aqui as cartas chamadas cartas paulinas, né? Por que cartas paulinas? Porque foram escritas por Paulo, o apóstolo. E aí depois vem as chamadas cartas gerais, que são cartas escritas por outras pessoas. Aí, na sequência vem a carta aos Hebreus, eu estou com uma carta de verdade, né? Aí vem a carta aos Hebreus, que ninguém sabe a autoria porque não foi assinada. Depois vem a cartinha de Tiago, depois vem a primeira e a segunda carta de Pedro. Depois a primeira, a segunda e a terceira carta de João e por último a carta de Judas, que não é o Iscariotes, tá bom? É outro Judas. Então aqui tem uma série de cartas. Então aqui nós temos até agora biografias, que são os evangelhos, livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, cartas paulinas e cartas gerais. E por último, que a gente vai encontrar por último, é o Apocalipse, que é o livro da profecia. Apocalipse quer dizer revelação. Então, como você pode ver, eles estão organizados sim. Quem acha que a Bíblia não está organizada, porque nem sempre ela segue uma ordem de acontecimentos, você tem que entender que a organização da Bíblia está aqui, ó, dessa maneira. Por estilo literário, por tipologia, por tipo de livros. E aí a gente vai ver que ela está muito bem organizada e é praticamente aí uma grande biblioteca. Olha só, então que bênção! Todos esses estilos literários em um único livro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui. Eu recomendo que você leia várias traduções, inclusive eu também tenho aqui, ó, a Bíblia Católica, a Bíblia de Jerusalém. É uma Bíblia muito boa, porque a linguagem dela é muito rica, muito bem recomendada pelos estudiosos. E com relação àqueles livros adicionais que a gente falou no começo, né? Eles também têm a sua importância, apesar de que a gente não considera como livros inspirados, né, pelo Espírito Santo,
mas eles têm assim, o seu valor histórico, eles trazem informações sobre a cultura daquela época, então assim, a gente pode recomendar sim a leitura, só que deixando bem claro que não são inspirados pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus mesmo é aquilo que foi considerado revelação do Senhor, e ela é necessário que você leia a palavra do Senhor. Leia, medite, reflita diariamente. Eu recomendo a você que está iniciando a vida cristã que você comece lendo o livro de João, o Evangelho de João, o quarto que está aí na sua Bíblia. É um evangelho assim que a gente chama universal, escrita para todos, e assim uma linguagem muito simples, muito explicada, e assim eu considero assim uma carta de amor, né? As outras também são, mas especialmente a carta do Evangelho de João realmente, aliás, a carta não, o Evangelho de João, o quarto Evangelho, para que você não confunda com as cartinhas, mas o Evangelho de João, que é o quarto Evangelho, eu recomendo que você comece a ler a Bíblia através dele, tá bom? Então a gente vai parando por aqui para que não fique assim muito cheio de informação, e eu espero que de alguma maneira tenha sido didático e tenha abençoado a sua vida, tá bom? Então até o próximo vídeo e não esqueça de compartilhar, tá bom? Tchau!